Fala galera cervejeira, beleza? Hoje nós vamos fazer uma cerveja de reaproveitamento de insumos, né? Nós fizemos uma abraçagem de uma American IPA com 1058 aí de OG, né, densidade inicial, e nós vamos tentar reaproveitar os insumos dessa produção. Então nós vamos utilizar hoje apenas 1 kg de Malt Pilsen para produzir 10 litros de cerveja, que nós vamos chamar aí de Trub Session ou Trub Beer, né? Que vai ser uma cerveja de reaproveitamento do bagaço de malte, do Trub, né? Por isso o Trub Beer. Nós vamos aproveitar também a levedura que a gente propagou na produção da última cerveja, né? E inclusive os lúpulos advindos da nossa do dry hopping, tá? Para também dar uma incrementada. O estilo que a gente vai fazer vai ser um estilo mais simples então, né? Uma Cream Ale, né? Bem levinha. A gente pretende chegar com a nossa OG entre 1036 e 1040. Vamos ver se a gente consegue isso aí. Bora lá ver a produção de uma cerveja efetivamente sustentável. Eu sou o Luiz Villani e esse é o canal Vilas Universo Cervejeiro. Bom, gente, a Trub Session é um estilo que vem sendo utilizado aí por algumas cervejarias, tá? Esse reaproveitamento eu não estou tirando aqui de uma loucura da minha cabeça, não. Não só cervejarias, como outros cervejeiros caseiros têm feito. E eu vou fazer aqui um processo diferente, então, do que eu venho acompanhando das pessoas fazerem, porque eu vou fazer uma sacarificação do bagaço de malte, mas que eu fiz o teste de iodo, então a gente já extraiu quase tudo. Então são dois processos. Um é que vai ser uma espécie de lavagem de grãos. Eu estou adicionando aqui 10 litros e vou utilizar da American IPA, eu vou utilizar o bagaço dela, aí, que são 3 kg de malte, e eu também tenho alguns grãos de uma abraçagem de uma cerveja Cult, né? Então vou colocar tudo aqui porque eu quero extrair o máximo possível para chegar numa OG que dê para fazer uma cerveja. Entre 1036 e 1040 já estaria bom para a gente fazer uma Cream Ale, né? E nessa aqui eu vou fazer a abraçagem de apenas 1 kg de Malt Pilsen. Então essa aqui vai me render uma OG um pouco mais alta. Eu estou fazendo aqui com 5 litros a sacarificação, né? Então somando de água aqui eu tenho um total de 15 litros de água, mas eu pretendo no final da nossa sacarificação eu ainda fazer uma lavagem de grãos aqui. Como os maltes que eu tenho são de reaproveitamento, esses maltes estão úmidos, então são maltes que não vão ter mais uma absorção de água muito grande, né? Então eu não vou perder tanta água nesse sentido aqui. A minha ideia também é de fazer uma fervura de 30 minutos só, porque eu vou colocar o Trub de uma cerveja que estava com uma OG de 1058 e vou adicionar esse Trub. Ele está com cerca de 2 litros de mosto, tá? Então eu vou adicionar ele no processo de fervura. Parte dele eu vou adicionar a 30 minutos do final da fervura e a outra parte a 15 minutos. Essas cervejas a gente acaba produzindo um pouco que no escuro, né? Porque eu não tenho ao certo o quanto que ela pode absorver ainda de IBU, como que ela pode proporcionar aí de sabores na nossa fervura. Mas eu vou dosar isso e eu vou testar aqui. Então hoje é um grande teste de reaproveitamento. É a primeira vez que eu faço dessa forma, né? Então eu quero entender um pouco melhor esses processos e depois ter uma consciência, aos poucos adquirir uma consciência de fazer. Posso fazer até pequenas levas no início para entender melhor esse processo. Mas com esse desenho que eu montei, eu vou gastar apenas o Malt Pilsen. E isso vai me render uma cerveja, vamos ver aqui, eu imagino que de 90 centavos o litro se eu conseguir fazer os 10 litros, né? Porque foi R$ 9,00 de 1 kg de Malt Pilsen. Mas é possível que isso fique um pouco mais caro, porque dependendo de como a gente estiver aqui no processo, eu vou fazer a fervura inicialmente a partir
do que eu tiver aí de OG de extração desse nosso mosto, tá? Principalmente dos dois mostos aqui, mas principalmente desse aqui. Então, dependendo da minha OG inicial, eu vou fazer uma fervura um pouco mais intensa no início para a gente conseguir, de fato, chegar numa OG desejável, tá? Se tudo estiver ok, eu simplesmente parto para o fim mesmo. A gente já levanta aqui o saco de grãos. Então, bora lá, vou colocar agora aqui meu saco de grãos e iniciar a nossa braçagem, aquecer as panelas aqui e a gente volta para mostrar como que vai ser essa produção. Bom, a água chegou aqui aos 73 graus, eu vou fazer a adição dos nossos grãos gelados aqui. E é possível, gente, que ao adicionar grão, a minha água ela esfrie muito, né? Porque eu estou com os grãos gelados, esses grãos de reaproveitamento estão todos na geladeira. Então ela deve resfriar muito. Mas estando aí a partir de uma rampa de 35 graus aí, já pode começar a sacarificação, porque vai ser o tempo também que eu vou esperar a nossa outra leva aqui, né? Com malte pilsen, sacarificar de fato os grãos que ela ainda tem que produzir. Bom, gente, a temperatura baixou muito aqui, né? Então, a gente está praticamente iniciando de uma rampa de 38 graus, né? Que não tem problema, mas a gente vai então contabilizar agora o nosso tempo de braçagem a partir da primeira rampa em 38 graus. Água a 68 graus, eu faço então a adição do nosso quilo de grão aqui nessa panela. Olha, esse moço aqui tá dando 1023 de OG aqui, né? Lógico, não é OG ainda, né? É parcial a nossa densidade ainda antes da fervura. É uma densidade muito boa. Na hora que a gente ferver, a gente vai evaporar, embora a nossa fervura não vai ser tão rigorosa, né? A gente não vai ficar aí 60 minutos, vai ficar em torno de 30, mas tá numa OG interessante. Então, a gente aproveitou bastante aqui. Vamos ver o outro. Esse aqui a gente espera que esteja bem mais concentrado, porque eu fiz ele mais concentrado mesmo, né? A intenção era quase que fazer uma lavagem depois na outra água ainda. E nós vamos fazer isso com os grãos, para a gente aproveitar. Ó, esse aqui está com 1058 por aí, está bem alto, né? Então realmente ficou concentrado, a gente vai diluir ele no outro. E a ideia agora se nós obtivermos uma OG muito alta no final, a gente vai diluir ele com água, porque não é nossa ideia fazer uma cerveja tão concentrada mesmo não. E aí a gente pode ir chegando nos 10 litros que a gente almejava no início. Mas tá legal, aqui possivelmente nós vamos conseguir fazer uma boa cerveja. Procedimento agora, eu vou levantar a nossa cama de grãos. Essa aqui vai estar um pouco pesada. Eu vou até me preparar aqui. E agora, gente, esses grãos aqui eu vou levantar também, né? Essa cama de grãos aqui, mas eu vou passar ela para o outro caldeirão. Então eu vou deixar o meu saco de grãos um tempo durante o outro caldeirão, enquanto a gente vai elevando essa temperatura aí durante cerca de 10 minutos aí, né? Já para iniciar mesmo a fervura, mas a gente vai quase que lavar, porque como ele está bem mais diluído aqui, a gente quase que vai lavar esses grãos. A minha ideia é essa, né? Lavar esses grãos aqui e aproveitar ainda um residual do açúcar dele. Então é uma outra possibilidade da gente fazer um aproveitamento também
na mesma abraçagem. Bom, vou aqui agora suspender já o nosso grão, ele já lavou, né? Esse eu vou deixar escorrendo aqui mais. E aqui a gente já começou a aquecer os dois caldeirões, né? Os dois estão aquecendo, daqui a pouco eu viro um no outro e a gente vai unificar. Bom, gente, eu tô com 2 garrafas praticamente dessa aqui, né? Então, em torno aí, só de mosto, né? Eu tenho cerca aí de... Aqui deve ter meio litro, certamente. Eu tenho mais de 1 litro de mosto, tá? Então, eu vou agora adicionar o trub na fervura. Vou adicionar uma parte, está iniciando a fervura agora. Eu vou adicionar, então, uma garrafa. E depois a 15 minutos eu vou colocar a outra, mas antes eu vou experimentar realmente, porque eu tenho uma noção em relação aos sabores que podem ficar, sabe? Eu não quero um moço muito intenso de amargor. Aqui não tem problema eu agitar, porque eu quero justamente o trub mesmo, né? Eu quero colocar mais lúpulo aqui, né? Como ele está gelado, vai prejudicar um pouco aqui a fervura, mas ela já está até voltando aqui. O barulho pelo menos está intenso. Bom, experimentei o moço aqui. Eu acho que o equilíbrio do dulçor, ele vai acontecer, né? Porque agora ela continua ainda adocicada. A OG dela está agora em 1035, então ela vai subir, certamente ela vai passar dos 1040, então a cerveja a gente vai ter, no mínimo uma cerveja cream ale, mas eu, em função do resfrio mesmo, que o meu trub gelado está proporcionando, eu vou adicioná-lo agora, antes do início da fervura, né? Então vou ter que fazer isso em função, quer dizer, já voltou aqui a ferver, mas porque senão vai ficar um tempo muito grande, se eu esperar 15 minutos eu vou interromper essa fervura. E aí pode ser até que eu reduza ainda o tempo da fervura no final. Porque o que a gente queria era extrair essas características de amargor, a esterilização a gente faz com um tempo inferior. Então dá pra gente preparar agora aqui uma fervura diferenciada, só para acompanhar mesmo, que eu vou monitorar agora é a evaporação e se vai entrar aí dentro da minha OG. Pessoal, antes aqui de iniciar a fervura, aqui, de retomar a fervura, nós estamos aí com um moço de 1040. Então, a gente vai subir bastante. Uma Session IPA é garantida, porque o nível de amargor ficou já bom, tá? Ficou acima do esperado. Eu estava esperando fazer uma Cream Ale, não imaginava que ia pegar tanto do amargor, não. Então, assim, agora eu não vou estender muito a fervura, não. A hora que chegar numa 1045, por aí, que a gente já pode ter uma cerveja aí acima de 4% de teor alcoólico, eu já vou fazer resfriar e transferir para o fermentador. Por quê? Eu não quero uma cerveja tão alcoólica. O rendimento dela aqui está até acima do esperado. Eu tô na panela aqui eu tô com mais de 10 litros. É claro que vai ainda evaporar bastante, mas eu tenho uma concentração ali de fermento, de leveduras, que consegue fermentar mais moço. Então eu vou levar ela para um galão de água, né, de 20 litros, e a gente vai obter até um resultado final acima do que eu esperava, muito acima do que eu esperava. Obviamente, eu não aproveitei só os 3 quilos, só não, né, já é bastante, os 3 quilos de malte que eu tinha. Eu tinha, na realidade, 5 quilos e 400 gramas de malte, né? Então, eu tenho o malte de reaproveitamento foi maior. Mas eu tinha feito 2 braçagens de 10, eu guardei. Então, uma dica também. Talvez, se você queira uma cerveja mais intensa, né? Faça uma IPA, faça
uma IPA bem lupulada, né? Eu estou ali com mais de 78 de IBU, então faço uma IPA bem lupulada mesmo, e depois faço uma outra cerveja também mais tranquilinha, que a gente pode obter ainda a sacarificação, um resquício da sacarificação e da lavagem desses maltes, uma OG interessante para completar só com 1 kg. Então, olha só, com 1 kg de malte, eu acredito que eu vou ter em torno de 10 ou mais litros de cerveja. 10 minutos de fervura, o sabor está muito bom. Sim, o sabor, ela está puxando mesmo para uma IPA, então ela vai ficar no perfil de uma Session IPA. Eu posso deixar aqui sim, ela aumentar agora a gravidade. Talvez eu pudesse até deixar um pouco mais essa fervura também, porque já que está indo para uma Session IPA, não teria problema de aumentar o amargor. Já abortei a ideia de ser uma Cream Ale, que era no início, né? Cerveja pronta, vamos servir aqui com a nossa piquenique e vamos ver o que deu, né? Se saiu uma cerveja, uma Tub Beer mesmo, né? Sem qualquer tipo de estilo, parecer com nada, ou se ela se aproxima aí de uma cerveja Session IPA, né? Que era uma das possibilidades. Bora vir com a cor interessante aqui. A espuma não está legal. Talvez não esteja tão carbonatada ainda. O aroma ficou parecido com a Session IPA mesmo. Já deu uma certa... E a carbonatação aqui está subindo bolinhas normalmente. Então foi a questão aqui da espuma mesmo, que não foi legal aqui na extração. Ela está bem gelada também. Mas o aroma pega o dry hopping do Citra. Então está mais leve do que uma IPA. Mas lembra a Session IPA. A cor também, né? Ficou uma cor interessante. Ela ficou bem ouro, né? Muito legal. A cor ficou excepcional. Falhou aqui na espuma. Vamos ver o sabor. Uma Session IPA. Saiu uma Session IPA. Dulçor completamente zerado aqui. Ela ficou na realidade com a G de 1048 e a FG de 1014. Então ela está com 4,5 de teor alcoólico. Realmente não está tão carbonatada, ela está pouco carbonatada. Então eu posso até dar uma calibrada aí com CO2, porque posso carbonatar mais. Não ficou legal não. A carbonatação baixa, mas o sabor está maravilhoso. Ficou uma cerveja que vale a pena a gente reaproveitar, né? Então, uma cerveja de reaproveitamento, que muitas vezes a gente faz 2 braçagens. Obviamente, gente, a gente só extrai do malte, né, aquilo que a gente ainda não extraiu. Então, a gente não usou totalmente o potencial do malte na extração daquela braçagem. Isso não é incomum, não. Muitas vezes isso acontece. Então, complementando ali o malte e ainda fazendo a lavagem, que aí é normal, no caso eu não faço lavagem, né? Eu faço o biab e levanto o cesto de uma vez, ali já tem potencial só na lavagem mesmo dos grãos. Então é possível reaproveitar, fazer um pouco menos, você vai controlando aí a OG mesmo, vai controlando a densidade, né? Lembrando que ela ficou acima do que nós esperávamos para a OG, porque ela acabou tendo um rendimento muito grande, então eu percebi que ela estava com um volume muito grande, e aí eu prolonguei a fervura. O que eu posso dizer é que, embora a gente não tenha nenhum controle de parâmetro do IBU, como que está, o básico a gente sabe, porque a gente fez uma cerveja anterior com um nível de IBU alto, né? Então tem que controlar isso. Mas para quem quer fazer uma Session IPA, né, nesse mesmo estilo que eu fiz aqui, o reaproveitamento fica muito bom. Excelente. A Session IPA perfeita. Então, assim, já tive relatos, né? Algumas pessoas já me relataram que para fazer uma cerveja, igual eu tinha pensado em fazer uma Cream Ale,
eles recomendam adicionar o Trub no final da fervura, porque fica muito intenso, né? Então, dependendo da cerveja que você fez anteriormente, vai ficar muito intenso o Trub. Então você tem que ter esse controle, esse parâmetro você que vai fazer, né? A partir da sua experiência com o estilo que você fez antes, o estilo que você vai fazer depois, você vai entendendo o que é possível fazer de reaproveitamento dentro de um perfil que enquadre. Como a gente tem um gasto muito pequeno, eu acho que vale a pena você ir fazendo esses experimentos até chegar na cerveja que você quer. Então é possível a gente chegar numa cerveja interessante, fazendo um reaproveitamento, ter uma cerveja aí sustentável, né? E uma cerveja, no mínimo, muito barata. Então eu recomendo demais fazer uma cerveja de reaproveitamento. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até mais!